Quinta lei, a lei do ritmo. Vamos ver o aforismo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. É muito importante que a gente compreenda essa lei, porque existe compensação em tudo. Se você muito ri num momento, né, se você ultrapassa a barreira do equilíbrio, do justo meio, do justo caminho, você vai chorar no outro para compensar. Né? O pêndulo ele está movimentando o tempo todo, né? O movimento pendular. Então, a justa medida da direita, do deslocamento e da força à direita, será o movimento à esquerda, é a compensação. Assim, crescem as nações e decaem, tá? Ora é uma ideologia de direita no poder, ora é uma de esquerda. E isso é salutar. É a compensação do ritmo. Quando não há essa compensação, a nação pagará o preço da não compensação, do não ritmo. Quando não há alternância de ideologias no poder, há um preço a se pagar. E esse preço é pago pela nação como um todo. Né? A nação sai do dharma dela, o karma agirá. Essa lei, ela rege toda a criação e ela também rege toda a destruição dos mundos. Rege a manifestação das nossas vidas, rege a ocultação das nossas vidas e de tudo o que há. Ela atua na elevação e no declínio das nações, como eu já disse há pouco, tá? Ela atua na elevação e no declínio, na vida e na morte das coisas. E, por último, nos estados mentais do homem. Tá? Então, nós precisamos sempre, se nós não conseguimos nos elevar para nos posicionar acima das dualidades do movimento pendular, tá? A gente, no mínimo, tem que ficar ao centro, nem se posicionar à esquerda, nem se posicionar à direita. Porque se a gente se posicionar à esquerda, a gente vai criar apego a essa esquerda. E aí, quando o pêndulo for para a direita, a gente vai sofrer. Mas é necessário que haja a compensação, certo? Esta é a forma que os estudantes hermetistas, os buscadores e filósofos compreendem da verdade e reconhecem nessa verdade a compreensão dessa lei. Então, se a gente desenvolver, né, e aplicar em nossa vida a lei do ritmo, se a gente não conseguir se elevar para escapar do movimento do ritmo, anular o movimento do ritmo, anular a dualidade em nossa vida, no mínimo a gente vai conseguir ficar centralizado e escapar da força do ritmo nas extremidades, porque ao centro, quando toda vez que o pêndulo passa pelo centro, a força do movimento diminui. Então, quem se posiciona ao centro sente menos o movimento pendular para quando está à direita e ele quando está à esquerda, quando se movimenta para a esquerda. Há menos chororô, há menos mimimi, quando você se posiciona ao centro e consegue compreender. Tá? Por meio, então, da compreensão desse princípio, do reconhecimento da aplicação dessa lei universal, né, o buscador, o estudante, o hermetista, descobre meios que lhe possibilitam dominar em si mesmo o ritmo e aplicar de forma apropriada, segundo os métodos e técnicas para isso. O conhecimento para a nossa evolução depende disso, tá? Ou seja, se a gente conhece a polaridade, né, que todas as coisas têm dois polos, a gente conhece, então, a causa e o efeito de cada coisa. E o movimento entre causa e efeito, que é o ritmo. E aí a gente pode, então, neutralizar, anular o ritmo
prevendo o futuro, ou seja, eu conheço a causa desse efeito, então eu não vou provocar essa causa e lá na frente eu não vou ter esse efeito. Então ele se centraliza, ele fica ao centro ou se eleva e consegue anular o ritmo, que é a oscilação entre, tá, a causa e o efeito. O conhecimento para a nossa elevação. Então, é necessário o domínio, o conhecimento da polaridade, da lei da polaridade, ou o princípio natural da polaridade de uma determinada coisa, para que então nós possamos neutralizar o efeito, né, neutralizar o movimento e nos posicionar então acima da zona de atuação do pêndulo, do ritmo. Nesse sentido, então, o buscador, o estudante, o hermetista, o filósofo, ele pode anular, ele pode impedir as operações da lei universal do ritmo. Ele pode, então, de forma consciente, escapar dos efeitos dessa lei em determinado grau, em até certo nível, a depender do seu domínio desse princípio, dessa lei. Então, ele é possível, por meio do aprendizado, empregar essa lei ao invés de sofrer os efeitos dela, ao invés de ser empregado nela. Os estudantes hermetistas ou os buscadores filósofos, os buscadores da verdade, eles conseguem, então, polarizar-se até atingir o ponto desejado. Ou seja, se eu estou muito triste, eu consigo polarizar gradualmente até transmutar essa tristeza num estado de alegria, de felicidade, tá? Então, eu vou escapar da oscilação do ritmo pendular, eu vou neutralizar esse ritmo. Dessa forma, então, eu não vou ser arrastado de um polo ao outro, a minha consciência não vai ser arrastada de um polo ao outro, tá? Eu vou, no mínimo, ter a justa medida, o equilíbrio. Todos os indivíduos que atingiram determinado grau de domínio próprio, de domínio de si, de consciência de si, eles conseguem aplicar essa lei de certo modo na sua vida, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, muitas vezes, né? Mas nos diz, a filosofia nos diz o Caibalion, que o mestre, ele faz isso de forma consciente, tá? Ele faz de forma consciente, e com isso, então, ele vai atingir o equilíbrio e a firmeza mental que, aos olhos dos outros que vivem, das massas que vivem ao sabor, né, do ritmo pendular, ao ritmo das polaridades, né, ao sabor dessa lei universal, é inacreditável. Né? Como que você consegue, né, o mundo caindo aos seus pés e trabalhar? Como que você consegue, nesse estado, estar sorrindo? Né? Eu não consigo. Né? Então é inacreditável como determinadas pessoas conseguem polarizar os seus estados mentais e responder de forma verdadeiramente humana ao mundo, neutralizando, obviamente, o ritmo, a lei do ritmo.